Olá, eu sou Juliana Vieira, eu sou médica angiologista e esse é o Café com Vascular, o podcast da Regional do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, onde nós recebemos convidados que vão falar conosco sobre medicina, estilo de vida e saúde, sempre com uma dose de leveza e, claro, uma boa dose de café. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um tema que gera muitas dúvidas, tanto dos pacientes quanto dos próprios médicos, que é a trombose em viagens aéreas. Para isso, eu tenho um convidado muito especial, que é um expert sobre o assunto, que é o Dr. Marcos Areias Marques. Ele é médico angiologista do Hospital Universitário Pedro Ernesto e do Hospital Universitário Gafreguinli, com vários artigos publicados sobre trombose e anticoagulação. É um grande amigo e corredor. Bem-vindo, Marcos. Olá, Ju, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, conversar com você pessoalmente. Estou aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada. Marcos, na última década, a gente viu que o número de viagens aéreas aumentou muito. E com isso também, vários casos de trombose chegaram na mídia, apareceram e muita gente começou a ficar preocupado ou com medo ou receoso de fazer viagem aérea e ter algum tipo de trombose. Existe realmente essa relação de trombose e fazer viagem de avião? Sim, Ju, essa relação sempre existiu. Ela foi descrita a primeira vez por Homans, do sinal de Homans, que a gente tanto conhece, né? E cresceu exponencialmente, especialmente nos últimos 10 anos, até a epidemia de Covid, onde houve uma queda brusca das viagens aéreas. O fenômeno de trombose relacionado à viagem aérea, especialmente as viagens acima de 6 horas, ele é relatado desde 1956. Com esse crescimento exponencial, os relatos de casos passaram a ser muito mais comuns. Então, existe uma relação, sim, na verdade, com qualquer viagem, inclusive viagem de carro, viagem de trem, outros meios de transporte, mas no caso do avião, em especial porque há uma peculiaridade no ambiente do avião, da cabine do avião, que favorece a formação de trombos. Mas quando a gente fala em viagem aérea, assim, em qualquer tipo, viagem de longa duração, o que seria essa viagem de longa duração? O que considera uma viagem de longa duração? Olha só, existe muita controvérsia em diversos aspectos das tromboses venosas profundas e embolias pulmonares relacionadas a viagens aéreas. Uma delas definir qual é uma viagem de longa duração. De uma forma geral, a literatura considera viagem acima de 6, 8 horas como uma viagem de longa duração e a partir desse período de horas, a incidência da trombose começa a aumentar. Tá, mas aí pode ser tanto viagem aérea, como você falou, Sim, ou uma viagem de carro, sim, de ônibus, sim. Também a mesma coisa? Sim, a duração e a permanência na mesma posição é um fator que favorece a formação de trombos nos membros inferiores. Mas por que tem diferença dentro do avião? Tem alguma diferença? Sim. O ambiente da cabine do avião ele é diferente de uma viagem, por exemplo, de trem, de carro em nível do mar, porque a cabine do avião tem uma saturação de oxigênio menor. Então você viaja num ambiente como se você estivesse a 2.000, 2.500 metros de altura. E isso provoca lesão endotelial por hipóxia que você tem na cabine. Então, numa viagem aérea, existe um teórico favorecimento maior à formação de trombo do que numa viagem, por exemplo, a nível do mar em transportes terrestres. E geralmente essa trombose vai acontecer durante a viagem, porque a gente vê várias reportagens que aparecem, principalmente são essas, né? Que uma determinada pessoa teve uma trombose dentro do avião e morreu durante a viagem. Essa trombose é só durante a viagem? Provavelmente o trombo se forma durante a viagem, mas esse risco permanece por até 7 dias após o pouso. Após a viagem. Então... Mas provavelmente ele se formou na viagem, mas pode ser que ele se manifeste até 7 dias depois. Em relação, existem algumas maneiras da gente orientar para os nossos pacientes que vão fazer uma viagem mais longa, ou até mesmo para a gente. O que a gente pode fazer para tentar minimizar os riscos de ter uma trombose ou ter uma embolia durante uma viagem, que é um momento que a gente quer, muitas vezes, descansar, relaxar. A gente está, muitas vezes, saindo de férias. A gente não quer ter esses problemas. Então, o que a gente pode fazer durante o voo, durante a viagem de carro, o que quer que seja, para a gente reduzir esses nossos riscos de ter
uma trombose? Os estudos de meta-análise mostram que algumas atitudes que a gente possa ter durante o voo podem diminuir a incidência da formação do trombo em membros inferiores. E são medidas simples, de uma forma geral. Você manter uma hidratação, evitar álcool, café e chá, que são bebidas que favorecem a diurese e, portanto, favorecem a desidratação e a hemoconcentração. Isso favoreceria a formação de trombose. A movimentação ativa no banco, na poltrona, na poltrona do avião é muito importante. Movimentos de dorsiflexão do pé. E, se possível, principalmente naqueles pacientes que são considerados de risco maior, ele sentar no corredor do avião, porque ele tem facilidade de mobilização, de sair ele não vai ter nenhum tipo de constrangimento em sair da poltrona e caminhar no corredor, ir ao banheiro se precisar. Isso favoreceria a movimentação e, portanto, a prevenção da formação de coágulo. E, por último, talvez a medida mais importante de todas é o uso de meia elástica de compressão graduada, prescrito por um angiologista ou cirurgião vascular. Sim. Isso de movimentar seria o paciente andar mesmo pelo corredor, né? Enquanto ele estiver sentado, ele faz o movimento faz o movimento, daquele movimento de pontinha de máquina de costura de antiga. Máquina de costura, fazer esse movimento e, se possível, ele sair a partir de determinado momento da viagem, ele sair caminhado no corredor, ou mesmo, se for ao banheiro, por exemplo, ir no banheiro mais longe possível, para poder ter algum grau de movimentação. Se movimentar, né? E você falou, Marcos, de alguns pacientes que tenham mais risco de tentar sentar na cadeira do corredor. Quais seriam alguns pacientes de maior risco para prestar mais atenção? Então, a trombose, os pacientes de risco para trombose e viagem aérea são os mesmos pacientes de risco para trombose em qualquer situação. Mas como ele vai ser exposto a um fator de risco, que é a viagem aérea, provavelmente de longa duração, talvez esse grupo de pacientes mereça algumas outras medidas medicamentosas para a proteção da formação de trombo. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Gestantes, puérperas. A gestante pode viajar, então? Pode viajar. Em relação ao risco de trombose, ela pode viajar. O que acontece é que muitas vezes as companhias aéreas, a partir de determinado mês da gestação, pedem para não viajar, para não entrar em trabalho de parto durante o voo, mas elas podem viajar, não estão contraindicadas de viajar, mas elas, sim, têm um risco maior de desenvolver trombose numa viagem aérea do que uma mulher não gestante. Tá. Paciente oncológico, paciente que esteja em tratamento, que tenha câncer, que esteja em tratamento, principalmente em quimioterapia, radioterapia, paciente que sofreu algum tipo de procedimento cirúrgico recente, paciente obeso, paciente sobrepeso, paciente fumante, esses são todos um perfil pró-trombótico em qualquer situação e que, peculiarmente na viagem aérea, pode desenvolver a doença. E pelo que você falou, então, pode ter uma soma de fatores que vai aumentando o fator de risco, né? Trombose em viagem aérea é igual acidente aéreo. Nunca é um fator só. É a soma de pequenos erros ou de pequenos problemas que vão favorecer o evento final. Que aí, muitas vezes, aquela pessoa, portador de obesidade, tabagista, vai fazer uma viagem de uma longa duração, esse paciente, então, ficar mais atento para essas medidas que você sugeriu, que é se movimentar, se manter hidratado, né? Andar. Se você me permite, eu esqueci do principal grupo, são pacientes que têm história familiar de trombose venosa profunda, embolia pulmonar, de eventos tromboembólicos ou história pessoal, né? O paciente com antecedente de trombose, esse paciente merece realmente uma atenção especial e, eventualmente, a farmacoprofilaxia, que é o uso de medicações para prevenir a formação de trombo durante o voo. Você já deve ter recebido no consultório, Marcos, já que você é realmente referência, sim, em anticoagulação e uso de anticoagulantes, não tem como. Pacientes que às vezes ficam com medo, ficam às vezes receosos, ou vão fazer uma viagem aérea, que querem às vezes alguma medicação. E, pelo que você falou, na grande maioria das vezes, não vai ter indicação. Não. Existem pacientes que realmente têm que fazer o uso de medicação? Existe, a gente tem que... uma boa anamnese, uma boa conversa para ver esses fatores de risco, identificar esses fatores de risco, exame físico, né, que a gente conversou anteriormente, identifica esses fatores de risco nesses pacientes e senta com ele e conversa os riscos e benefícios de fazer uma farmacoprofilaxia com medicações anticoagulantes, né? E, Ju, não existe nenhum tipo de padronização, de diretriz ou de normativa que diga qual é a dose, qual é a droga correta, por quanto tempo você deve fazer. De uma forma geral,
até a chegada dos DOACs, né, que são os anticoagulantes orais da nova geração, era feita com uma droga injetável chamada heparina. E você fazia, mas era uma droga de difícil aquisição, é uma droga cara e incômoda por ser injetável. Hoje a gente tem medicações orais que podem servir esse papel, mas isso ainda não está comprovado por A mais B, por diretriz ou por trabalhos prospectivos que possa ser usado. Então a pessoa também tem que saber que o uso indiscriminado dessas medicações, às vezes uma pessoa que não tem nenhum fator de risco, querer tomar um anticoagulante porque vai fazer uma viagem longa, às vezes pode trazer mais problemas para ela, ao invés de fazer essas medidas que são medidas simples, né? Medidas simples, eficientes. E lembrar que sempre que um anticoagulante, o risco maior é de sangramento. Então, você pode estar expondo o seu paciente, o passageiro de viagem aérea a um risco desnecessário. A melhor forma de você evitar isso é ele procure um especialista, um médico cirurgião, vascular ou angiologista, para saber se ele tem um perfil de risco que vale a pena fazer uma profilaxia mais intensa. Sim, eu acho importante isso que você falou, Marcos, para quando vai fazer uma viagem aérea longa, se está com medo, procura o seu angiologista, que além de ter todas essas medidas, essas orientações, pode te passar a meia elástica. Essa meia, Marcos, qual que é a meia? É até embaixo do joelho, a meia inteira? Como que é essa meia? Só pode ser qualquer uma delas. A gente tem que ter o conhecimento que 95% dos trombos se formam na panturrilha. Então, se você está usando uma meia que a gente chama de 3/4, você já está protegendo muito o seu paciente. Lembrar que também a meia tem que ser prescrita para a perna adequada. A meia adequada para a perna adequada. E aí é fundamental a presença do médico para orientar isso. Não é para pegar a meia emprestada do seu irmão, do seu tio, que viajou com aquela meia, não. Tem que ir no angiologista. Está 10 anos na gaveta, que já perdeu a elasticidade, ela não tem função, provavelmente, nem adequada para o uso. A meia é de uso pessoal. Nas gestantes, você estava falando que as gestantes podem viajar, mas no início da gestação, tem algum problema? A viagem aérea vai trazer algum problema para essa gestação? Em relação à gestação, creio que não. Em relação ao risco de trombose, o risco na grávida ele é crescente conforme a gestação vai progredindo, mas não há nenhuma contraindicação formal à viagem no início da gestação. E isso chamou muita atenção da famosa síndrome da classe econômica. Fala um pouquinho sobre isso. O que é essa síndrome da classe econômica? O que acontece, o termo surgiu porque para cada assento de executivo ou de primeira classe, você tem 200, 300 assentos da classe econômica. Então, o que é mais estatisticamente, obviamente, em números absolutos, vão ter muito mais passageiros com trombose associado à classe econômica do que às classes executivas ou a primeira classe. Mais a proporção, né? Não que... Mas proporcionalmente, exatamente, proporcionalmente, na verdade, não existe uma diferenciação tão grande do desenvolvimento de trombose entre as três classes que a gente está falando. Tá? Uma outra peculiaridade que é interessante a gente citar que é o seguinte: a classe econômica ela tem um espaço menor, o paciente fica mais encaixotado, com menos movimentação, daí a importância do paciente se movimentar, se levantar, e especialmente para o paciente em extremos de altura. Né? O paciente muito alto, como eu, por exemplo, em algumas companhias aéreas, tem dificuldade de sentar, meu joelho bate no banco da frente. E a pessoa da frente ainda reclina. Reclina o banco, né? E aí o que acontece? Eu não consigo, minha perna fica encaixotada, eu não consigo fazer o movimento de dorsiflexão plantar. Então, para mim, em particular, sentar no corredor é muito interessante, porque como eu não consigo movimentar, se eu estiver viajando de classe econômica, eu levanto e vou andar no corredor. Isso, para mim, é particularmente interessante. E para as populações muito baixas, isso é muito comum no Japão, por exemplo, que as pessoas têm uma média de estatura menor, ele não apoia o pé no chão muitas vezes. E aí você também não faz o movimento e usa o plexo de Lejar para impulsionar o sangue. A musculatura do pé, da sola. A musculatura da sola do pé e as bombas de impulso aspirativas do pé. Então, essa população em extremo de altura, ela é mais interessante ainda sentar, por exemplo, no corredor, onde ela pode se levantar e assim fazer a movimentação e prevenir o evento tromboembólico. Marcos, aqueles pacientes que já fazem uso de anticoagulante de forma crônica, eles podem fazer viagens aéreas com segurança? Precisam de tomar mais alguma medida? Quais são as orientações que você faz para esse tipo? Essa pergunta é interessante, porque eu recebo muito paciente no consultório que
teve um evento tromboembólico, está usando anticoagulante, às vezes em tratamento de extensão, anticoagulante com dose menor, se ele precisa alterar a dose ou precisa fazer alguma outra medida, não, a resposta é não. Na verdade, ele já está usando anticoagulante, se está em tratamento de extensão, provavelmente em dose profilática, que é a dose usual que a gente faz para o paciente em viagem aérea. Então, para esse paciente especial, apesar dele, por ter passado de TEV, ser um paciente alto risco, ele já está usando a medicação protetora, que é o anticoagulante. O que eu enfatizo para esses pacientes é o uso da meia elástica, a movimentação, a hidratação, evitar bebidas alcoólicas, café e chá, que favorece a diurese, e a movimentação. Eu só enfatizo essas peculiaridades para protegê-lo. E uma coisa, Marcos, o paciente chegou de uma viagem longa, né, de longa duração. O que o paciente precisa de ficar atento para pensar? Isso daqui pode ser uma trombose, preciso de procurar um angiologista. Quais são alguns sinais, alguns sintomas que vão chamar a atenção do paciente? Ju, essa pergunta é muito interessante, mas na verdade eu vou separar ela em duas respostas. Uma em relação à trombose venosa profunda e a outra em relação à embolia pulmonar, que é a complicação mais temida da trombose venosa profunda. O paciente tem que ficar atento em relação à trombose a duas principais sinais e sintomas, que é a dor, que é o sintoma mais comum de uma trombose venosa profunda. A dor na perna? Dor na perna, na panturrilha, de uma forma geral, e geralmente unilateral. Né? Pode ser bilateral, mas é mais comum unilateral. E o principal sinal, que é o edema, o inchaço da perna. Da mesma forma, o unilateral chama mais atenção. Tá? Em relação à embolia pulmonar, é ele ficar atento à falta de ar e dor torácica, dor que você tem quando faz o movimento inspiratório. Então, o paciente fez uma viagem aérea longa, evoluiu com dor, inchaço da perna, falta de ar ou dor no tórax, ele deve procurar imediatamente um serviço de emergência para avaliar a possibilidade dessa doença. E muita gente chega das viagens já de perna inchada. O que pode diferenciar de ser um inchaço só da viagem ou um inchaço de trombose? As pessoas ficam preocupadas. Coisa, espero não chegar tão inchado, que provavelmente você orientou ele a usar meia, então ele não vai inchar tanto. Tá, mas se eventualmente ele vai com edema, o que chama atenção é o edema, o inchaço unilateral. Né? O inchaço que se forma durante a viagem aérea, só, né? De uma perna só. O inchaço que se forma no voo pela imobilidade, você ficar muito tempo sentado numa posição só, ele geralmente é nas duas pernas e não é uma coisa tão intensa que vai chamar tanta atenção. Se ele for de uma perna só, o paciente tem que ficar mais atento. Junto com dor, né? Dor e falta de ar e dor no movimento respiratório. Tá. Isso é muito importante. Então, procurar sempre. Se voltou da viagem, a perna inchou... Não perder tempo. Não perder tempo. Não pode perder tempo. Eu tenho histórias muito drásticas de pacientes que sentiam dor, uma discreta falta de ar pós-operatório, e aí acabaram sendo internados em CTI, em unidade de terapia intensiva, quadros graves que podiam ter sido evitados se ele tivesse procurado imediatamente um serviço de emergência caso sentisse esses sinais e sintomas que eu falei. Ótimo. Então, tomar cuidado, fazer essas orientações, né? Se movimentar, usar meia, se hidratar durante o voo, para chegar no seu destino e aproveitar a viagem. E aproveitar a viagem, que é o que a gente quer, né? Sem dúvida nenhuma. Mais alguma coisa, Marcos, para acrescentar? Acho que a gente conversou muita coisa. Marcos Areias, a pergunta final. Você é do time café puro, sem açúcar ou com adoçante? Eu sou do time dos psicopatas. O café é sem açúcar. Muito obrigado por ter participado, Marcos, compartilhado com a gente esse seu vasto conhecimento, tá? Essa pessoa que eu adoro, gosta de ensinar. Então, gostou do episódio? Gostou do tema? Compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquela pessoa que vai fazer uma viagem longa para chegar no destino com mais segurança. Deixe o seu joinha e siga a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Regional Rio, nas redes sociais. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão de tema ou algum convidado que você gostaria que viesse aqui, mande o e-mail para secretaria@svacvrj.com.br. Até o próximo episódio. Beijinhos.